Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Go Talks. Eu sou Hugo Pereira, da Orion, e hoje eu tô aqui com o Guilherme França, diretor corporativo da Afonso França Engenharia, pra gente falar bastante sobre o mercado da construção civil, né, Gui? É isso aí. Vamos lá, Hugo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com todo mundo e dividir aí o que eu puder com vocês. Maravilha. Meu amigo, já vamos começar valendo então. Afonso França esse ano, 2023, completa 31 anos, 31 né? anos. Completou já agora. Já completou? Sim, Legal. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a história, a trajetória da empresa e também um pouco da sua ascensão dentro da empresa. sim. A trajetória da empresa, ela é bem bacana. Ela começou com dois sócios, Estevão e Cláudio, e basicamente uma secretária, fazendo obras pequenas reformas de casas de amigos, de lojas do comércio e etc. E ao longo dos 30 anos ela foi adentrando, foi tendo a oportunidade de adentrar novos mercados, telecomunicações, hospitais e foi crescendo e chegou hoje num patamar bem bacana aí que a gente está bastante orgulhoso. Legal. E como que é a sua atuação lá dentro como diretor corporativo? Minha atuação lá dentro, basicamente, junto com a Fernanda Afonso, eu me divido numa diretoria que a gente chama de corporativa. Essa diretoria ela abraça alguns pilares da empresa, então comercial, marketing, finanças, suprimentos, algumas outras unidades de negócio da empresa, inovação. Então a gente ficou aí com uma gama com um espectro de atuação que, vamos dizer assim, numa linha de sucessão é a entrada e a saída do dinheiro da empresa, vamos dizer assim. Obviamente que sempre em parceria com as outras áreas, propostas, orçamentos, área administrativa e as diretorias de engenharia. Então é um grande grupo, uma grande família que a gente agora faz parte já numa linha sucessória, né? Eu e a Fernanda. Você ficou com a parte boa, então, né? Que a É, Fernanda não escute isso. não, na verdade a gente se divide super bem em função das nossas afinidades com cada matéria, então a gente tem um super relacionamento de sócios mesmo. Eu apresento ela como sócia, ela me apresenta como sócio, porque no futuro é o que vai vir a acontecer, né? Então tá tudo muito bem ajeitado nesse momento. Legal. Ela é engenheira? Ela é arquiteta. Arquiteta. Porque você, as suas principais áreas de conhecimento são administração e marketing, né? Sim, eu E- tenho as duas formações, é curioso, muita gente me pergunta, está fazendo o quê numa empresa de engenharia, mas é fruto de uma sucessão, eu imaginava que em algum momento isso pudesse acontecer na minha vida. Eu sempre tive uma admiração muito grande por negócios, de uma maneira geral, administrar negócios, participar de negócios, então, com a minha bagagem, eu achei que eu podia agregar também a esse grupo de pessoas que toca a empresa hoje e vem dando certo. Legal, mas trabalhar na Afonso França já era o seu sonho desde sempre ou foi um ajuste de rota? E eu te pergunto isso até porque eu sei que você já teve passagem até no meio esportivo, né? Sim, eu classificaria como um desvio de rota. Talvez eles fiquem um pouco chateados se eu disser isso, mas obviamente que é uma brincadeira. Eu, no fundo, tinha um desejo muito jovem de empreender e quis ter negócios, quis trabalhar nas minhas áreas de formação. Sempre tive uma paixão muito grande por esportes, então tive negócios na área esportiva, uma agência que organizava eventos, etc. Mas com, obviamente, o andamento da minha carreira e da história da Afonso França, que já estava procurando desenvolver uma sucessão, a gente se cruzou. E é curioso que é uma história que, inclusive, começou na outra parte. Cláudio Afonso me procurou e a gente teve uma conversa ótima, um almoço, só eu e ele. E ali começou a se desenhar essa minha chegada. E, obviamente, que para aprender tudo. Então, eu passei alguns anos ali indo em obra, girando as áreas, conhecendo o business, e aí a gente foi evoluindo e chegando na configuração atual. Legal. E como que é para essa geração fundadora hoje ver uma nova liderança emergindo? E o que, de novo, vocês já conseguiram implementar no dia a dia da empresa? Cláudio Afonso e Estevão França, meu pai no caso, são
absolutamente espetaculares na condução de 30 anos da empresa, então são ativos e condutores ainda até hoje, e eles enxergam que esse era um movimento para ser feito gradualmente, da maneira mais correta possível, mais é, educativa possível, para que a gente realmente se preparasse. Estamos ainda nos preparando, estamos ainda nesse caminho. É, mas eu acho que Guilherme e Fernanda agregaram bastante desde que alçaram a diretoria, trouxeram inovação, modernidade, automação em processos, eficiência de operação, criação de novas unidades de negócio. A gente veste totalmente a camisa, somos da família, então acho que a gente vem contribuindo de maneira muito positiva. Legal. Entrando então um pouco na parte operacional do dia a dia de uma construtora. Eu até anotei aqui todas as áreas em que vocês atuam na construção civil. Hoje vocês trabalham no mercado de logística, corporativo, indústria e shopping, data center e hotelaria, hospitalar, saneamento e comercial como um todo. E eu queria te perguntar, de todos esses setores que vocês atuam, sua visão, quais são os três mais desafiadores e por quê? Então, poderia elencar que todas essas vertentes têm seus desafios, mas para destacar alguns desafios que a empresa já enfrentou e acho que com maestria, na área hospitalar, muitas vezes a gente é chamado para fazer retrofits ou ampliações, e em grande parte dessas vezes com as operações hospitalares funcionando. Então, é super desafiador. Sempre assim, hospital, né? Acho que a gente É. tem um pessoal hiper preparado para esse tipo de situação e de desafio. E então a gente já fez algumas coisas nesse sentido com bastante excelência. Eu diria que na área de logística o desafio é muito grande porque as obras não têm grande valor agregado. Então a competição é ferrenha, acirrada, na vírgula. E acho que a gente vem colhendo frutos aí do nosso trabalho e vem aparecendo cada vez mais. Logística não era uma vertente que a gente atuava até 5 anos atrás. E diria que talvez a missão crítica como um todo, e aí envolvendo data centers, por conta dos prazos de obras, das exigências dos clientes, com muitas vezes a operação já está toda vendida e então o prazo é inegociável e a complexidade das instalações e da execução de obra dentro daquele prazo. Acho que hoje são alguns dos grandes desafios da empresa. Diria que na área de industrial de papel e celulose, a gente tem também o desafio de trabalhar para clientes enormes, empresas realmente abertas na bolsa, gigantescas, muito exigentes, com padrão de segurança, qualidade, documentação. Então, são inúmeros desafios aí. Acho que eu consegui elencar alguns deles. Bom demais. É bom quando o cliente ajuda a subir a régua, né? Sem dúvida, eles ajudam a gente a se preparar, né? Com certeza, com certeza. E até você comentou um pouco do mercado de missão crítica, eu queria explorar isso um pouco melhor, porque hoje a gente vive num momento em que esse mercado está em franca ascensão, né? Sim. Mas a gente ainda percebe o segmento, assim, o setor meio dividido. Parte quer investir em infraestrutura própria, e aí tem os data centers um pouco menores, e muita gente está migrando para a nuvem. Como que você enxerga esse movimento? Olha, a visão que eu tenho de dentro de uma construtora é que a tendência é a nuvem prevalecer e grandes players que oferecem a nuvem virem praticamente todos para o Brasil, que é o que eu vejo acontecendo. Em algumas empresas que optaram pelo seu próprio data center no passado, com as quais a gente se relaciona e conversa, já existe um movimento de desmobilização disso e de migração para um serviço terceiro. Eu acho que as empresas tendem a querer trabalhar com o seu core business hoje em dia. Então, vai ficar com a nuvem quem é especialista em oferecer nuvem. Quem não é, vai desmontar e vai migrar para esse modelo. É uma visão que eu tenho. Legal, legal. E para quem está assistindo aqui esse videocast, e não teve ainda uma vivência da operação de um data center, com relação ao método construtivo, muda alguma coisa? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas etapas da construção de um grande data center. Cara, um data center ele é uma grande casca.
geralmente construída em pré-moldado. Eu diria que a grande mudança do data center para uma obra convencional, para um galpão, para um shopping center, é o que está dentro, é o recheio. Lá sim você vai encontrar uma série de instalações complexas. O ar-condicionado não pode falhar nunca, a energia não pode desligar nunca. Você tem redundâncias absurdas, salas elétricas, uma cobrem a outra, gerador. Então, eu acho que o que está lá dentro é que é realmente talvez desconhecido de boa parte do grande público. E é o que realmente chama atenção num sistema de data center. Você vai no telhado de um data center, quantidade de chillers, a quantidade de equipamentos, você fica assim incrédulo, porque é muito diferente de qualquer outra coisa que a gente veja por aí. Você gasta muito mais dinheiro com o recheio do que necessariamente com a casca, Ah, né? sim, até um certo desequilíbrio nisso. Legal. Gui, esse ano eu já fui em alguns grandes eventos do nosso setor. E confesso que fiquei um pouco frustrado, cara, porque eu vi em vários eventos sempre mais do mesmo. Você acabou de falar que a Afonso França já completou 31 anos agora em 2023. E 23. Isso. E a minha pergunta para você é a seguinte: o que vocês constroem hoje? O que difere do que era feito lá na fundação da empresa há 31 anos atrás? Eu acho que metodologias de trabalho são bem diferentes, de organização, de automação da informação, de trânsito de informação, como é feita a medição, como é feita as compras, como é feita o fluxo interno. Acho que isso difere bastante. Mas eu não sei se nos métodos construtivos eu poderia dizer que a gente está assim muito evoluído. Eu acho que firmaram-se alguns conceitos acerca de pré-moldado, acerca de metálica, acerca de alvenaria, que obviamente são diferentes do passado, mas se você for comparar o setor da construção civil com outros setores de tecnologia, de coisas onde essa evolução é diária, a construção, até um tempo atrás, eu vi uma pesquisa, acho que era da McKinsey, se eu não me engano, que dizia que no Brasil em termos de inovação, a construção civil só ganhava em evolução da caça e pesca. Então é uma piada, mas assim, eu acho que a Ai, ai. gente Pelo menos ganha de alguma coisa, pelo né? menos Tem ganha que de olhar o alguma copo meio coisa. cheio. Exatamente. Eu acho que isso começou a mudar, eu acho que tem uma série de iniciativas que estão aí para a gente ver, as Construtecs, fóruns enormes que reúnem players da construção civil, mas eu acho que o segredo está em quando os produtos que a construção civil oferece começarem a ser mais demandados em novas metodologias. A hora que essa roda virar aqui no Brasil, a gente vai começar a ver uma evolução. Legal. E Gui, você falou um pouco dos métodos construtivos, né? Que mudou pouco em 30 anos. Mas a gente já vê alguns métodos despontarem aí. Seja com madeira, engenheirada, seja com pré-moldados de isopor, muito interessante, leve, rápido. Seja o pré-moldado, né? A construção industrializada. E a minha pergunta para você é: qual desses métodos, entre aspas, alternativos, você acha que tem o maior potencial de ganhar escala rápido a nível nacional? Sim. Eu faria até uma correção no que eu disse antes, é assim, existe uma evolução. O Uhum. que eu enxergo é que se você considerar 30 ou 50 anos, comparativamente com outros setores, essa evolução poderia ser muito maior. Concordo. Agora, dentro das evoluções que existem, o que eu enxergo que está mais em vias de começar a ver frequentemente é a construção pré-fabricada. Eu acho que já tem players fazendo isso, players grandes e em larga escala. Por exemplo, construções em wood frame, que já vem todos os andares prontos da fábrica e aí põe um andar sobre o outro. Tem construções, inclusive com containers que, né, você encaixa um no outro, vai subindo, tem um prédio inteiro de containers. Acho que isso já existe, já está aí. A minha dúvida é em quanto tempo isso acelera para valer, para pegar tração de vez, para a gente começar a ver um monte de gente fazendo, entendeu? É isso que a gente não consegue precisar muito bem. Se tivesse que elencar
um desses três que você mencionou antes, o que eu já tenho tido mais contato é a pré-fabricação, que depois leva até o site e monta. Acho que isso eu já tenho visto corriqueiramente e tende a aparecer de vez. Legal. Gui, você consegue fazer um comparativo, cara, de custo de obra da tradicional para pré-moldada, por exemplo? Não sei se de repente pode ser o custo que está balizando e atrasando esse desenvolvimento também. Sai mais caro ou mais barato construir Pode pré-moldado? ser, há um tempo atrás, os preços de construções em estrutura metálica explodiram por conta do aço, pandemia e etc. As pessoas migraram para pré-moldado. Agora, agora o concreto está vivendo uma flutuação meio doida. Ninguém sabe se sobe, se desce, aonde fica. Aham. Então, acho que é difícil precisar assim o custo, o que que é melhor. Eu acho que em cada momento que o Brasil vai vivendo de mercado da construção civil, aparece uma solução mais adequada. Mas isso vai ser determinado muito em função de preço de insumo, política macroeconômica, como é que estão andando, né, os preços dos insumos todos. É difícil você perceber na construção civil uma estabilidade em cima de um único item ou de um único tema. Porque a gente brinca, o mercado da construção civil hoje está uma coisa, amanhã está outra, e amanhã está outra de novo. Difícil tirar 30 dias de férias nesse mercado, né? 30 dias de férias não existe na minha agenda. Legal, Gui. E com relação a canteiro de obra, o que que você enxerga que hoje é fronteira do conhecimento e o que que vocês já conseguiram testar na prática? A gente vem procurando recentemente trazer inovação. A gente fez até um programa um tempo atrás na empresa de inovação no canteiro, Legal. nos materiais com que são construídos os canteiros. Eu acho que, de novo, a gente esbarra muito ainda numa questão de custo. Geralmente o que é novo é mais caro, e muitas vezes o cliente não está disposto ainda a contratar o que é novo, porque ele ainda não vê vantagem nisso, ele está vendo vantagem no custo. Agora, inovações em sistemas, em controle da informação, em acompanhamento de obra. Hoje você tem um engenheiro que põe uma câmera no capacete, gira a obra do começo ao fim, e isso vai direto para a nuvem, permite fazer acompanhamento, permite fazer medição, permite fazer uma série de coisas. Eu acho que eles vêm em franca evolução. A gente já implantou muitas dessas que eu citei aqui na Afonso França e a gente segue procurando, segue aberto, surgem novidades, a gente testa, a gente cria piloto e acho que a ideia é você não fechar a porta para coisas que realmente possam apresentar ganhos, eficiência, seja em prazo, seja em custo. Legal. E o BIM, vocês já conseguiram colocar na prática alguma vez? E se sim, quais foram os benefícios reais que você observou ali na tocada da obra? Sim, o BIM ele deveria estar no Brasil implantado 100% há muitos anos, que é o caso dos Estados Unidos. De novo, a gente esbarra muito na filosofia ainda do cliente, do contratante. Muitas vezes o projeto que ele contrata não nasce no BIM, acho que talvez por uma questão de custo ou opção dele. Já houve casos em que a gente, mesmo o projeto não nascendo assim, a gente optou por trazer para o BIM, porque a gente enxerga que, sem dúvida, é o futuro. A questão dos clashes, de interferências. Hoje em dia, no BIM, você tem como subir todo o custeio, facilita o levantamento. Eu acho que os benefícios deles são inúmeros. E eu reputo que no Brasil hoje a gente já tinha que estar assim 100% implantado. É uma pena que não ande assim, porque a gente ainda tem mentes que estão mais presas ao passado e muitas vezes são as mentes que te contratam. Concordo plenamente com você. A gente tem um grande papel também, né? Importante no mercado de treinar o consumidor, de ensinar, de trazer as novidades, as inovações, Sem porque senão a dúvida. gente fica eternamente nessa roda dos ratos, né? Exatamente, concordo em gênero, número e grau. É. E a gente falou bastante de tecnologias, de inovação, de fronteira do conhecimento. Mas a gente vê despontar muito o termo do ESG. Nem é mais tão novidade assim Sem falar desse dúvida. assunto. E na construção civil, você consegue ver também alguma proeminência desse assunto? Consigo.
a gente tem cada vez mais uma enormidade de cotações que a gente atende, onde a exigência por certificações nesses sentidos já são totais. O prédio é Legal. LEED, o prédio é Aqua, o prédio tem que ser certificado em sustentabilidade, tem que ter água de reuso, tem que ter jardim filtrante, tem que ter energia solar. Então, assim, de novo, também como o Brasil ele vem chegando depois nessas novidades, vamos dizer assim, não acho que a gente está onde poderia estar, mas é um movimento sem volta. Lá na Afonso França a gente assinou recentemente um compromisso ESG, a gente preza muito pelo tema meio ambiente, segurança, governança, acho que a gente tem isso enraizado. A empresa é certificada pelo ISO 9001 já há algum tempo, já são anos, e a gente agora está buscando certificações na área específica do SG. Legal, legal. Guilherme, vou abrir meu coração pra você, cara. Não sei se você passa por essa mesma dor no seu dia a dia. Na Orion, a gente cuida de vários prédios, operação e manutenção, AAA, Faria Lima, aqui em São Paulo, prédios que são verdadeiras naves espaciais, você passa na frente, todo mundo fica de boca aberta. Só que quando a gente entra, primeira casa de máquina, a gente fica abismado. É um caos. E a minha pergunta pra você é: por que tantos prédios bonitos e mal operados, mal aparamentados nos sistemas prediais? Eu acho que, falando bastante de corporativo e residencial, acho que flutua muito entre o binômio consumidor final e o empreendedor. O incorporador, ele está buscando fechar a viabilidade do projeto. Muitas vezes o comprador ainda não está vendo vantagem, não está vendo valor nessas novidades, nessas automações, nessas estruturas que praticamente deixam o prédio 4.0, vamos dizer assim. Então, acho que a gente ainda tem uma deficiência entre demanda e oferta, que faz com que, na hora de construir, o empreendedor, ele basicamente fecha a viabilidade dele. Se cabe, ele põe, se não cabe, ele não põe. E muitas vezes não cabe, o custo da construção subiu. Então, a primeira coisa que vai embora é a perfumaria. Não que eu considere isso uma perfumaria, mas, de novo, acho que ainda não existe uma absurda demanda por essas inovações prediais e isso afeta diretamente em quem oferece. A gente vê uma série de movimentos de incorporadoras tentando mudar isso, mas é a medida que cabe no bolso. Legal. Recentemente estava sentado nessa cadeira aí o Rafael Birman, acho que você conhece, com certeza, né? Uma grande Sem dúvida. referência aí do nosso mercado nacional e internacional. E foi muito bacana a conversa Não com ele. conheço pessoalmente, mas é inegável. Depois te apresento, uma fera, Vamos lá. figuraça. Inclusive até mandar um abraço pro Birman. Depois eu vou aí, Birman. Ó, eu comprei uma baleiazinha, viu? De madeira, depois eu vou aí no B32 pegar a sua assinatura. Depois eu te conto a história da baleia. Tá bom. E a gente falou bastante sobre a mudança do comportamento do ser humano, do consumidor, e de como isso impacta na gestão do uso do espaço. E aí a minha pergunta para você é exatamente essa, assim, como que você enxerga a adaptação da construção civil frente a essa mudança comportamental geracional? Eu enxergo que é um movimento sem volta. Eu acho que a pandemia trouxe uma mudança, virou quase tudo do avesso. Mas eu sou mais da filosofia nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Eu acho que aquele movimento de fuga para o interior, de fuga inclusive das empresas para o interior, de fechar os escritórios, gerou toda a vacância que existe aí agora. Mas eu também vejo gente, opa, não era tudo isso. Vamos voltar um pouquinho? Efeito Então, manada, né? eu acho que agora os espaços estão tomando as formas híbridas que eles talvez vão ter de agora para o futuro, é, onde o escritório da empresa não vai mais ter 8 andares, mas vai ter 4, e desses 4, uma parte são salas de reuniões, salas isoladas para as pessoas fazerem reuniões sem problemas de áudio, interferência, etc. São espaços diferentes que estão surgindo, que eu já tenho visto, inclusive, em escritórios de clientes.
E isso tudo está moldando para um novo formato. Mas se você me perguntar, o escritório corporativo vai acabar? Eu não acredito. Eu adoro trabalhar no meu escritório, eu faço questão de ir todo dia. Eu acho que tem muita gente que compactua dessa visão. Acho que o home office veio para ficar, já existe, já está aí consolidado, mas eu acho que vai prevalecer um modelo híbrido. Acho que vão existir as pessoas que vão trabalhar 100% home office, vão existir as pessoas que vão trabalhar 100% corporativo, e vão existir aquelas que vão fazer 2 dias em um e 3 no outro, ou vice-versa. Eu acho que esse é o novo modelo para os espaços corporativos e falando talvez dos residenciais, não sei se ainda muita coisa mudou, é como eu falei. É óbvio, hoje em dia o apartamento tem uma churrasqueira na varanda, tem sempre novidades sendo agregadas, mas não reputo que a gente tenha virado do avesso com relação ao que era. Eu acho que a gente está em franca evolução. Legal, legal. Além do Birman, a gente também trouxe o Bob, da CTEC, eu sei que você conhece muito bem. Esse sim. E ele trouxe uma informação que me chamou muita atenção. Eu trago para você. Ele falou que a idade média dos colaboradores da construção civil nos canteiros de obras aqui em São Paulo hoje está entre 35 e 50 anos. Uhum. Ou seja, isso mostra um colapso programado. E a minha pergunta é se você já está sentindo na pele essa escassez de mão de obra na construção civil. A gente sente. Mão de É. obra, principalmente mão de obra direta, mas também indireta. Tem, acho que uma disputa grande entre as empresas, e isso significa que não há muita gente, não há tanta gente assim preparada. Acho que esse envelhecimento faz sentido. Talvez os jovens hoje estejam procurando trabalhar todos com tecnologia, todos na internet, e a gente pode ter uma dificuldade no futuro de encontrar quem põe a mão na massa. Mas se você perguntar assim, a gente já sente uma dificuldade de contratar. Mas chega ao ponto de vocês, às vezes, não se arriscarem tanto a pegar muitas obras por conta dessa escassez ou não? É muito mais, talvez, um aumento de custo até da remuneração dessa mão de obra para retê-los dentro de casa. Acho que a gente vai fazendo adequações, a gente ainda não chegou ao ponto de falar, poxa, não quero pegar porque não tem. A gente vai dar um jeito. Talvez vai trazer de fora, de outra região, vai alojar. A gente vai dando os nossos jeitinhos. Mas não significa que está sendo assim, ganhou a obra, tá fácil, contrata. Uhum. Aí tá realmente bem mais difícil do que em outros tempos. E talvez até essa escassez seja um grande catalisador para essa transformação, né? Digital, tecnológica, da construção civil. Sem dúvida, eu acho que no frigir dos ovos, vamos dizer assim, a construção ela vai procurar também cada vez mais precisar de menos mão de obra, através de robotização de operações, através de automatização, sistemas, acho que é o futuro. Legal, muito bom. Tem um autor que eu gosto muito, o Taleb, não sei se você já ouviu falar, Já ouvi fala falar um pouco assim. do conceito do antifrágil, ele tem uma expressão que é o skin in the game. Sim, Quando você coloca o seu dinheiro ali é porque você realmente acredita. E você, na posição de construtor, é muito tranquilo, né? Você está construindo com o dinheiro de um terceiro. Mas eu sei que a Afonso França recentemente começou com um projeto de incorporação. sim, Skin in the game total. skin the game. E a minha pergunta para você é: o que foi esse gatilho para que vocês passassem a empreender com o dinheiro de vocês na construção civil? E onde que está o foco? Se é mais no residencial, se é mais no Sim. corporativo, nos dois? Acho que o foco principal está no residencial e o gatilho, eu diria que o skin in the game, ele traz uma dose de risco, mas que é uma dose de risco bem remunerada versus a construção civil. Então, acho que um dos gatilhos foi esse, foi a gente procurar dar um passo, vamos dizer assim, que nos desse a possibilidade de acessar maiores rentabilidades, mesmo ciente dos riscos. Para contornar os riscos, a gente vai se cercar de parcerias, de tudo que é possível ser feito, obviamente, para medir bem se esse passo está sendo dado da maneira correta. Então, não existe pressa, não existe assim nenhuma sangria desatada para a gente sair incorporando.
A gente tem começado processos que vão nos permitir lançar em breve alguns empreendimentos, mas é um passinho depois do outro, porque como é skin in the game, se errar, o tombo é grande também. Então a gente tá indo com bastante cuidado, com bastante cautela. E por que o residencial? No residencial, você enxerga que o risco é menor de incorporação? A gente tem ainda uma desconfiança grande de quando a vacância do corporativo, por exemplo, vai realmente estabilizar ou voltar. E ao passo que o residencial existe ainda um déficit de moradia na cidade de São Paulo, que é por onde a gente pretende começar. E a gente acha que é um mercado que, se você mandar bem no produto, no preço, na colocação, na oferta, vai vender. Então a gente acredita que o mercado residencial, neste momento, oferece menos risco por oferecer menos dúvida. Apesar de que, obviamente, a cidade está infestada de canteiro. Então, tudo isso faz a gente fazer esse passo na medida certa, sem correr grandes percalços. E a ideia de vocês é incorporar para venda ou para locação? Ou isso ainda está em análise? O primeiro momento é a incorporação para venda. Mas a gente está aberto, estamos sempre conversando, procurando novas ideias, novos parceiros, novas oportunidades. Então não tem nada escrito em pedra. E aí, para quem assistiu o episódio aqui até o final, no final você vai dar um cupom de 30% de desconto na aquisição, né? Não. Isso aí, como diretor financeiro da empresa, eu acho que que eu trabalho no comercial e trabalho no financeiro. Então, talvez o meu lado marqueteiro até ofertasse, mas aí o meu lado financeiro vai chegar e vai falar: não. Legal, legal. Vocês estão cheios de inovações na Afonso França, né? Porque a gente falou agora da incorporação, mas você também compartilhou comigo que vocês inauguraram recentemente a F-Fit, Sim, que é um outro nicho de mercado. São obras menores e obras mais rápidas. sim. E a minha pergunta para você, até como empreendedor, como homem de negócios do setor, qual que é a diferença de você gerenciar uma empresa menor da construção civil em comparação com a Afonso França, que já pega obras enormes Brasil afora? Acho que o grande desafio é, obviamente, separar bem uma coisa da outra, para a gente ter uma noção clara lá dentro de que tudo que uma tem de estrutura para tocar o negócio, a outra tem bem menos. Então, ela merece bastante a nossa atenção de dono, de proximidade. E acho que assim, um outro desafio que vem agregado a esse, que é muito correlato, é a comunicação disso para o mercado. Então, apesar da gente ser Afonso França e Afonso França Fit, a gente precisa deixar de uma maneira bem clara para os nossos clientes que existem diferenças de entrega. É obviamente que não significa que aqui é ruim e aqui é bom, de forma alguma. Aqui é bom, mas aqui é bom para uma expectativa de uma obra menor e de um prazo menor. E aqui é bom para um mega empreendimento, para um empreendimento de um outro calibre. Então, que obviamente vai ter mais equipe, mais gente olhando, gente mais graduada. É normal essa diferença. Então, a comunicação disso para o mercado é que é delicada. Legal, legal. E agora a gente já está chegando muito próximo do final aqui do nosso bate-papo, Gui. Mas eu não podia deixar de te perguntar, até porque eu admiro muito como que você toca, junto com a sua equipe, a operação da empresa. A gente teve grandes mudanças recentes, né? Políticas, macroeconômicas, depois a gente vai falar um pouco sobre economia também. E eu queria te perguntar, assim, como que está o seu nível de otimismo a curto, médio e longo prazo com esse novo cenário político, tanto a nível federal quanto estadual aqui para São Paulo? Sim, vamos lá. A gente tenta ficar, assim, vamos dizer, quase que apartidário na questão política, porque a gente torce pelo Brasil. É um fato que houve uma mudança de governo e que a gente, obviamente, vai ligar as antenas e acompanhar de perto para onde que isso está indo. Não dá para dizer que presidência, por exemplo, quando mudou, já senti, já tá horroroso, não dá para dizer isso, estaria sendo hipócrita. O mesmo vale para a esfera do governo de São Paulo. Mas o pezinho está sempre atrás.
A gente tem que sempre olhar bem na frente, como é que estão as movimentações comerciais, como é que estão as ofertas de concorrências para participar e ir relacionando isso com as atitudes dos governos, para a gente ver se tem, obviamente, uma correlação e se a coisa está desandando, ou se está mantida, ou se está melhorando. A curto prazo, eu ainda não vejo nenhum motivo para alarme. Mas a médio e a longo prazo vai depender bastante do cenário econômico, da condução política para o cenário econômico. Para a gente entender onde vão parar os juros, para a gente entender onde vão parar os insumos, para a gente entender como é que vai ser o relacionamento do país com o exterior, principalmente com os Estados Unidos. Isso interfere diretamente nos investimentos que são feitos no Brasil. Hoje, quem constrói, não constrói só para a empresa brasileira, constrói para a empresa de fora que vem investir no Brasil. Então, eu ainda não tenho nenhum prognóstico muito definido, mas o que eu posso dizer é que a gente está de orelha em pé, acompanhando o dia a dia para tomar as medidas que são necessárias caso as coisas andem para um lado ou para o outro. Legal. Falamos um pouco de política, agora falando de economia. A gente vive, mundo afora, um cenário de altas taxas de juros. Vários locais, inclusive, até batendo recordes de taxas de Sim. juros. E aqui no Brasil, especialmente, a gente está com a Selic hoje em 13,75. E, por outro lado, a inflação também não está dando muita trégua. Então, dá pouca margem de manobra ali para o Banco Central. Uhum. Esse cenário, se a gente esquecesse a realidade, se eu te falasse só da taxa de juros, da taxa de inflação, imagino que você falaria, talvez não seja o momento ideal para investir na construção civil, Sem dúvida. correto? Correto. Só que, quando a gente sai aqui do estúdio, abre a porta e anda 50 metros, a gente vê uns 10 canteiros de obra. É verdade. E eu queria te perguntar exatamente isso, assim, que cenário maluco é esse? Em que, teoricamente, assim, a economia diz, não vou investir na construção, porque não vai ter uma venda tão acelerada disso, é caro, as pessoas têm dificuldade de pegar crédito na praça, mas por outro lado, eu tô com o pé no acelerador. Eu acho que a gente vive num país de 200 milhões de habitantes com ávidos por consumo. Eu acho que o brasileiro é bastante consumista. Acho que tem bastante a ver com isso. Não sei se a quantidade de canteiros que a gente vê, São Paulo afora, por exemplo, também não é um pouco fruto de um período anterior, onde esses empreendimentos efetivamente foram concebidos e começaram. Acho que agora a gente vai começar a observar isso, então nós, Afonso França, para incorporar, estamos muito atentos se vai começar a gerar dificuldade de vendas, vai baixar a velocidade de vendas. A gente tem pares em outras empresas onde a gente vai tomando essa temperatura. E acho assim, o consumidor brasileiro, o crédito piorou, mas o desejo dele de ter o imóvel, de conquistar a casa própria, ou de mudar de lugar, ou de comprar um carro novo, não mudou. Então, por exemplo, na pandemia, os carros, para dar um exemplo, o pessoal ficou em casa, gastou menos dinheiro com isso, com aquilo, com viagem. O que aconteceu com o mercado dos carros usados, por exemplo, seminovos e até dos novos? Você entrava numa concessionária, eu tenho fila de 2 anos. Tinha gente vendendo carro usado pelo preço que comprou. Há 5 anos atrás, né? Então assim, a gente tem que acreditar muito no poder de consumo do nosso país. Acho que é muito forte. E a gente precisa, obviamente, fazer pressão em cima dos nossos políticos para que a economia não atrapalhe ainda mais o poder de compra das pessoas. Tem que ser daqui da onde a gente está para melhor e não para pior. Que aí eu acho que o país vai reagir e vai seguir caminhando. Então é isso que a gente precisa observar. Legal. A gente já falou quase 40 minutos de muita Legal. coisa que mudou, mas a gente não pode esquecer que a gente acabou de sair de uma pandemia. Sem Então, a dúvida. última pergunta que eu tenho para você, Gui, é se na sua visão, você acredita que as cadeias de suprimento da construção civil já estão normalizadas aqui no nosso contexto de Brasil? Eu acho que elas vêm normalizando. Talvez a Fernanda Afonso devia estar aqui comigo para falar isso melhor, mas não tá a mesma loucura que a gente viveu na pandemia, que ali realmente a coisa virou do avesso. Acho que há insumos que já estão ou normalizados ou em vias de normalizar. Aço. Acho que ainda tem alguns, por exemplo, concreto, que a gente não sabe muito bem. De vez em quando, pá, vem um aumento.
E aí não sabemos nem muito bem por onde, né? Mas metais em geral já estão em vias de estabilizar. Assim, eu não diria que a cadeia de suprimentos já está igual ao pré-pandemia, não. Talvez nem vá chegar. Mas está totalmente maluca e aleatória como o período da pandemia, que ofertou muito risco para as construtoras, neste momento também não está. Então a minha avaliação é de que a gente caminha para a estabilização. Mas, de novo, o movimento político que afeta no econômico vai dizer o que vai ser daqui para frente. Legal. Obrigado, meu amigo. Obrigado por ter vindo aqui, obrigado por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento. Tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente em casa vai se beneficiar bastante com tudo que você Legal. compartilhou com a Eu gente. fico muito contente aí de poder contribuir, contar um pouco do que a gente faz, como a gente faz. E fico muito feliz, muito obrigado por esse convite especial. Obrigado a todo mundo aí que vai nos assistir. E espero voltar um dia aí. E aí, na próxima vez que você voltar, aí você entrega o cupom de desconto, né? Tá bom. Combinado. Pessoal, obrigado, muito obrigado também a todos vocês que participaram com a gente aqui desse bate-papo incrível com o Guilherme França. Se vocês ainda não nos seguem nas redes sociais, façam isso agora. Clica aí no sininho para poder receber as notificações dos próximos episódios que serão com convidados tão incríveis quanto foi o Guilherme França. Muito obrigado, valeu, tchau, tchau.